Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês neste momento. Estou aqui muito feliz por ter mais uma oportunidade de poder compartilhar da palavra do nosso Deus com os amados e de forma especial hoje juntamente com os irmãos da Igreja Batista Maranata. Fiquei muito feliz pelo convite do pastor Jorge de poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E eu espero, irmãos, que neste tempo de pandemia, as mensagens, as palavras que o Senhor tem trazido para vocês possam de alguma forma estar consolando seus corações, mas também fortalecendo e desafiando para que vocês possam estar fazendo a boa vontade do nosso Deus. E o tema de hoje, irmãos, é muito mais do que especial, é sobre família. E como tradicionalmente as nossas igrejas fazem no mês de maio, separam o mês para poder falar sobre um pouco sobre família, nós hoje iremos também ajudar os irmãos aí nesse tema tão importante para nós, né? Então, o tema para a mensagem de hoje, irmãos, é conselhos espirituais para a construção de um lar feliz. Conselhos espirituais para a construção de um lar feliz. E nós teremos como base o texto de Efésios capítulo 5 e 6. E é por esse motivo que, obviamente, nós não poderemos completar as nossas argumentações a respeito desse tema em uma única mensagem. Então, os irmãos que tiverem interesse, nós estaremos compartilhando depois as mensagens, fechando as nossas ideias nesse capítulo de 5 e 6. E aí, claro, eu espero que Deus possa falar ao seu coração através dela, tá bom? Mas de forma introdutória, até mesmo para que nós possamos já iniciar a nossa mensagem, vamos fazer uma leitura bíblica, irmãos, no texto de Efésios, capítulo 5, e vamos ler dos versículos de 1 a 14, tá bom? De forma introdutória, Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Assim diz a palavra do nosso Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpes, nem palavras vãs ou xoxarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referia a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar, irmãos, neste momento, buscando a direção do nosso Deus para a sua palavra. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, nós mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, primeiramente, ó Deus, para adorá-lo e louvá-lo, exaltá-lo, porque o Senhor é digno. Pedimos ao Senhor, Pai Santo, para que neste momento receba o nosso culto, a nossa adoração que fazemos em honra ao teu santo nome. E pedimos ao mesmo tempo para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor limpe os nossos corações, para que possamos estar em condições de comparecer à Tua presença, mas também estarmos abertos para receber a Tua boa palavra. E que ela possa, Deus, falar aos nossos corações, nos trazendo as bases e princípios importantes para que possamos construir um lar feliz. Que o Senhor ajude-nos, ó Deus, durante esse tempo de pandemia. Que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, nos fortalecendo. E essa é a oração que eu faço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então está aí o tema da nossa mensagem, conselhos espirituais para a construção de um lar feliz. Meus irmãos, certamente fazer parte de uma família é uma das grandes bênçãos que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, pode nos oferecer. Você ter o privilégio de poder cuidar de pessoas e também ser cuidado é uma das experiências mais incríveis, mais fantásticas que nós teremos ao decorrer de nossas vidas. Mas nós devemos reconhecer, irmãos, que o contexto familiar
ele é repleto de desafios, responsabilidades e não poucos problemas, né? É por esse motivo, irmãos, que nós precisamos de ajuda. Até porque o nosso lar ele pode ser um lugar de harmonia e contentamento, mas ao mesmo tempo pode se tornar um lugar cheio de ressentimentos e conflitos. Por esse motivo que é tão importante nos apegarmos à palavra de Deus, para que nós possamos ser guiados, instruídos. Nós devemos entender o papel de cada membro da família dentro do contexto familiar, até mesmo para que nós possamos conduzir bem o nosso lar. E nesse sentido, irmãos, nós não temos nada melhor do que a palavra de Deus para que possa sim nos ajudar, para que por meio dos seus conselhos, mandamentos, princípios, exortações, nós possamos construir esse lar feliz que todos nós almejamos. E nesse texto de Efésios, capítulos 5 e 6, nós podemos encontrar muitos princípios, irmãos, muitas exortações, muitos mandamentos que podem sim nos ajudar, e isso a cada membro da família, a estabelecer boas bases dentro da nossa casa, para que assim nós possamos todos ser felizes. E este será o nosso objetivo ao longo dessa série de mensagens, né? Estabelecer aqui princípios, apresentar conselhos, como o próprio tema já diz, né? Que possam fortalecer a nossa casa, que possam nos dar aí condições para a construção deste lar feliz. E como primeiro conselho, irmãos, para a construção de um lar feliz, no relacionamento familiar nós devemos seguir o bom exemplo de Cristo. Como primeiro conselho para a construção deste lar feliz, no relacionamento familiar, nós devemos seguir o bom exemplo de Cristo Jesus. Veja comigo mais uma vez os versículos de 1 a 2. Pois Paulo diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus irmãos, por mais difícil que isso possa ser, nós devemos reconhecer que a maioria dos conflitos, dos problemas, das dificuldades que nós encontramos no lar é culpa nossa. E isso como consequência, infelizmente, da nossa natureza pecaminosa. Porque por mais que nós possamos ter boa intenção, por mais que nós possamos amar os indivíduos aí que estão dentro do nosso lar, queira ou não queira, em algum momento a nossa natureza pecaminosa irá despertar e trazendo muitas dificuldades, muitos problemas, resultando em muitos conflitos. E isso fica muito evidente através das inúmeras gritarias, desobediências, ciúmes, mentiras, egoísmo, iras, discórdias, que ainda podem ser vistos em muitos lares. E quando eu falo muitos lares, eu estou também colocando o nosso lar, né? O lar cristão. E por mais que nós possamos querer o bem dos entes queridos, da nossa família, nós devemos reconhecer que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós acabamos ferindo aqueles a quem nós amamos, né? Por isso que é tão importante que na construção deste lar feliz, nós possamos aí adotar uma boa postura, demonstrar um bom comportamento. E é por esse motivo, irmãos, que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus, irmãos, é o nosso grande exemplo. Não há exemplo de comportamento, de boas ações, de bons pensamentos, de como falar bem, melhor do que o do Senhor Jesus Cristo. Ser como Cristo, para nós, como crentes, deve ser o nosso alvo. Falar como Ele, agir como Ele, compreender as pessoas como Ele compreendia, deve ser a nossa meta. Jesus é o exemplo que todos os membros de uma família devem seguir para a construção aí de um lar feliz. Jesus, irmãos, pelo apóstolo Paulo, ele é apresentado aqui como aquele a quem nós devemos imitar. E ele até mesmo apresenta duas boas sugestões de como nós poderíamos imitá-lo nesse texto. Primeiro, ele diz que nós devemos andar em amor como Cristo andou. E na construção deste lar feliz, nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo andando em amor. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E em um lar onde tem muitos conflitos, ofensas e não poucas desavenças, nós iremos precisar de muito amor para poder compensar todas essas dificuldades. Jesus, através do seu exemplo de amor, irmãos, ele nos mostra que qualquer
tipo de mal pode ser superado pelo amor. Porque ninguém melhor do que Jesus Cristo para nos mostrar que o amor, ele é paciente, é benigno, ele não se orgulha, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por amor, o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu. Por amor, ele mostrava confiança aos seus semelhantes, ele esperava, ele demonstrava paciência e longanimidade. Ele suportou tudo por amor, até mesmo a morte de cruz. E tudo isso ele fez, irmãos, para servir de exemplo para nós, porque o seu desejo é que nós possamos amar assim como ele amou. E como crentes, nós devemos entender que este amor, ele já está implícito em nós pelo novo nascimento. Tanto é que o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 7, ele diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, você mais do que necessário deve demonstrar amor para com a sua família. E talvez, embora nós sempre estamos dizendo isso, né? Nós amamos você, nós amamos os nossos filhos, nós amamos a esposa, você ama seu marido, nós precisamos sondar se nós de fato estamos demonstrando o verdadeiro amor para com eles. Porque, assim como dito por Pedro, o amor, ele pode cobrir uma multidão de pecados. Logo, irmãos, tanto as nossas ações quanto palavras, elas devem exaltar o amor. Porque na construção deste lar feliz, nós devemos aprender a falar em amor, a disciplinar os nossos filhos em amor, a exortar a nossa família em amor, a ensinar por amor. Nós devemos servir e suprir as suas necessidades por amor. Devemos ser pacientes, longânimos, superar qualquer dificuldade, perdoar qualquer ofensa e pecado por amor. Porque o amor, ele pode cobrir qualquer tipo de conflito e qualquer tipo de pecado. Por amor, irmãos, nós devemos estar dispostos a sofrer pela nossa família. Nós igualmente devemos estar prontos a suportar qualquer dificuldade por amor à nossa família. E assim como bem colocado pelo apóstolo Paulo, nós devemos estar prontos a se sacrificar pela nossa família. E isso tudo porque nós o amamos. Isso nos leva ao segundo exemplo que Paulo coloca aqui para nós, pelo qual nós podemos imitar o Senhor Jesus Cristo em nosso lar. Porque seguindo o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos sacrificar um pelos outros. Seguindo o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar prontos a se sacrificar um pelos outros. E aqui está em vista o amor incondicional. Paulo ainda está tratando dos bons exemplos aí que o Senhor Jesus Cristo apresenta para nós. E entregar-se voluntariamente, irmãos, e de forma incondicional, é a mais pura demonstração do amor verdadeiro. E na construção de um lar feliz, nós devemos compreender que o nosso objetivo não é fazer o bem a nós, mas sim àqueles a quem nós amamos. Meus irmãos, há uma certa dificuldade das pessoas entender o que é o verdadeiro amor, qual a consequência do verdadeiro amor. Porque o amor, ele não visa o bem próprio, mas o amor, ele visa o bem de outra pessoa. Você ama a sua família, você deve estar disposto a se sacrificar para o bem deles, não para o seu próprio bem. E isso é o verdadeiro amor. Sacrificar o que? Talvez você esteja se perguntando, né? Pastor, o que eu devo sacrificar pelo bem da minha família? Talvez alguns aí estejam precisando sacrificar o seu tempo. Talvez outros estejam precisando sacrificar até mesmo os seus próprios sonhos, sacrificar a sua vontade e por muitas vezes sacrificar a sua própria vida. Meus irmãos, nós devemos entender que dentro do contexto familiar, nós não podemos imaginar ou estabelecer metas pessoais que possam até mesmo esquecer da família ou deixá-los à parte unicamente para você atender a sua necessidade. Me entenda bem nessa questão. Todos nós estamos dentro de um mesmo barco. Todos nós precisamos ter o mesmo objetivo. Todos nós precisamos, irmãos, atender a necessidade de todos. E é por esse motivo que, por muitas vezes, nós teremos que sacrificar tempo, sonhos, nós precisaremos sacrificar a nossa vontade, até mesmo a nossa própria vida, pelo bem-estar de outras pessoas, pelo bem-estar da nossa família.
E aí está o verdadeiro amor. Essa é a mais pura demonstração do verdadeiro amor de Jesus Cristo. E para alguns, essa pode ser até mesmo uma prova difícil demais aí, né? Mas, irmãos, dentro do contexto familiar, isso acaba sendo uma exigência. E se você não estiver disposto a sacrificar a si mesmo, sacrificar a sua vontade, a sacrificar o seu tempo, a sacrificar os seus desejos, os seus sonhos, pelo bem-estar da sua família, você certamente não compreendeu ainda o que é o verdadeiro amor do Senhor Jesus Cristo. Então, você quer construir um lar feliz? Você deseja estabelecer boas bases aí para que o seu lar alcance o nível de felicidade que você sempre almejou? Você precisa seguir o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo, primeiro, amando os seus familiares, e segundo, se entregando por amor a cada um deles para o bem-estar deles e para a felicidade deles. Porque quem ama, se sacrifica, e quem ama deve fazer o melhor possível para o bem-estar da sua família. Então, aí nós temos o primeiro conselho. Se você quer construir um lar feliz, siga o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo dentro do seu lar. O segundo conselho para a construção de um lar feliz, irmãos, é que nós devemos preservar a santidade no lar como convém a um lar santo. Nós devemos preservar a santidade no lar como convém a um lar santo. Se o pecado é a fonte dos problemas no lar, assim como nós já havíamos colocado, né, nós devemos reprimi-lo de forma diligente. E para isso, irmãos, nós teremos que purificá-lo através da prática da santidade. Devemos reconhecer que nem sempre nós agimos como pessoas santas, justamente por causa dessa dificuldade da nossa natureza pecaminosa. Nós não nos comportamos em muitos momentos como o Senhor Jesus Cristo tem nos orientado, ou pelo menos da forma como Ele espera. E isso certamente vai refletir no seu lar. Porque nós, assim como colocamos, podemos ferir uns aos outros, nós podemos nos irar um contra os outros, nós podemos dizer palavras, podemos fazer ações que trazem mais problemas do que soluções. E aí aquele lar que deveria ser de harmonia se torna aí um campo de guerra, né? É por esse motivo, irmãos, que nós devemos reprimir o pecado. Primeiro em nós e, por sua vez, na nossa família. Porque como líderes espirituais que o Senhor espera que nós sejamos dentro do nosso lar, nós devemos estar prontos a combater o pecado, mas também a denunciar o pecado. E isso tudo para que nós possamos preservar a santidade dentro do nosso lar, como convém a um lar santo. E se você conseguir alcançar esse objetivo, você conseguirá construir um lar feliz. Mas para isso é necessário que você preste aí atenção nos conselhos do apóstolo Paulo. Por esse motivo que Paulo traz uma exortação sobre algumas práticas que não são convenientes nos lares cristãos. E eu peço para que os irmãos estejam atentos a cada uma delas, para que você possa sondar aí se dentro do seu lar, se dentro da sua casa, existe algum tipo de dificuldade como essa. Primeiro, para a preservação da santidade em nosso lar, nós devemos manter a pureza. Para a preservação da santidade do nosso lar, nós devemos manter a pureza. Veja comigo o versículo 3, irmãos. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como santos. Meus irmãos, a palavra usada por Paulo aqui, quando ele se refere à impundícia, é a palavra grega porneia. E ela traz a ideia aí de coisas relacionadas à prática da imoralidade sexual, como prostituição e até mesmo pornografia. E lembre-se que dentro do contexto de vida dos gregos, eles tinham uma clara deficiência moral. Porque tanto as suas festas, até mesmo os seus cultos pagãos, eles eram repletos de orgias e todo tipo de imoralidade sexual. Então a preocupação do apóstolo Paulo a essas alturas era que os crentes pudessem se preservar, era que eles pudessem se afastar desse tipo de prática, porque isso não combina com os cristãos. Isso não deve fazer parte da vida daqueles que foram salvos de Jesus Cristo. E Paulo era muito preocupado com essa questão, até porque ele sabia que por causa da imoralidade sexual, por causa da porneia, por causa da pornografia, por causa da prostituição, por causa do desejo lascivo, infelizmente muitos crentes haviam se desviado. E essa é uma clara evidência daquilo que aconteceu lá na igreja de Corinto, porque você lembre-se
que dentro daquela igreja aconteceram coisas absurdas voltadas para aí a prática da imoralidade sexual, ao ponto até mesmo de um filho coabitar ou ter práticas de relações sexuais com a mulher do seu pai, como bem colocado por Paulo naquele texto. Então a preocupação do apóstolo Paulo aqui era válida. Essa era uma preocupação que ele tinha com todas as igrejas ali dentro da localidade dos gregos, até porque eles poderiam ser influenciados. E, irmãos, embora, nesse sentido nesse sentido nós não estamos isentos desse perigo, porque em sua sutileza, Satanás ele continua influenciando os lares cristãos, os crentes em Jesus Cristo, para se entregarem à imoralidade sexual. E talvez você esteja longe aí de participar de práticas de orgias, até mesmo de prostituição. Mas, infelizmente, muitos lares cristãos estão vulneráveis à pornografia, que por muitas vezes vem disfarçada de filmes, novelas, séries, vídeos, que podem ser vistos através até mesmo das mídias sociais. Meus irmãos, infelizmente nós estamos chegando a um tempo, a uma altura, que os pais, eles sentam seus filhos na sala, eles sentam no sofá, junto com a sua família, para poder assistir pornografia. Porque a partir do momento que você vê a cena de um filme, de uma série, ou de qualquer uma outra coisa, de uma novela, como tem muitos crentes, infelizmente ainda, perdendo seu tempo assistindo novela, e você vê ali a prática de sexo ilícito, irmãos, você vê pessoas, atores se relacionando, se beijando, praticando ato sexual aí na sua casa, na sua TV, obviamente você está dando brecha para Satanás. Você está permitindo que os seus filhos tenham acesso a uma coisa que talvez na idade que eles possuem, eles ainda não deveriam ter. Você está trazendo a possibilidade aí de corromper a sua mente, de corromper o seu coração. E, irmãos, infelizmente, com relação a essa questão da imoralidade sexual, basta apenas um olhar para que nós possamos ser corrompidos, basta apenas um olhar para que a tentação possa vir sobre nós. É por esse motivo que Paulo continua dizendo aí, olha, toda a impudície, toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. E isso, irmãos, quando permitimos que isso aconteça, acaba afetando toda a família. E aqui é muito importante, na verdade é mais do que necessário que os pais eles mantenham a vigilância dentro do seu lar para impedir com que essas práticas imorais, impedir com que essas coisas entrem dentro do lar. Porque essa responsabilidade Deus nos deu para que nós possamos preservar a pureza dentro da nossa casa. E deixe-me dar uma recomendação. Será que você, como pai e mãe, tem acesso a tudo aquilo que os seus filhos estão vendo no Facebook? Será que você tem acesso a tudo aquilo que eles estão vendo, filmes, séries, vídeos nas mídias sociais? Meus irmãos, essa é a responsabilidade de vocês. Vocês precisam monitorar a sua família. Vocês precisam ser aqueles que estarão atentos, vigilantes com relação a toda a prática do pecado. Até porque, irmãos, se você permitir que essas coisas aconteçam, se você vê essas situações como algo natural, ou até mesmo é daquele tipo de pai que tenta imaginar, não, eu vou ficar com o controle e vou tentar tirar na hora certa. Meus irmãos, tomem muito cuidado com isso. Porque certamente você pode estar dando a possibilidade de que o pecado venha entrar dentro do seu lar sem você tomar as medidas, as devidas precauções. E isso, obviamente, irá fazer com que o seu lar não seja feliz, mas venha a ser um lar de conflitos e onde reina o pecado. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é que nós venhamos a destruir qualquer possibilidade que o pecado venha aí trazer dificuldades para nós. É por esse motivo que a recomendação é que, quanto a essas coisas, nós não devemos nem sequer nomear. E se não devemos nomear, muito menos compartilhar, muito menos visualizar. E é dessa forma que nós iremos aí construir um lar feliz e adequado, santo, como convém a um lar onde habita crentes em Jesus Cristo, né? Por sua vez, irmãos, para a preservação da santidade em nosso lar, nós também devemos tomar cuidado com as palavras. Para a preservação da santidade no nosso lar, como convém a um lar santo, nós devemos tomar cuidado com as palavras. Veja comigo o versículo 4.
nem conversação torpe, nem palavras vãs ou xoxarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Meus irmãos, como tratado por Tiago no capítulo 3 do seu livro, a língua é um instrumento extremamente destrutivo. Porque ao mesmo tempo que ele abençoa, ele também amaldiçoa o seu semelhante. E ela age como uma pequena fagulha que pode pôr fogo em toda uma floresta, como bem aplicado por Tiago, né? E eu acredito que se pode pôr fogo em uma floresta, você também pode incendiar o seu lar aí através da sua língua, através das suas palavras. A língua, irmãos, as palavras, ela tem o mal incontido, também como apresentado por Tiago. E provavelmente, dentro desse contexto, né, dentro dessa questão, você já tenha falado palavras das quais se arrependeu. Talvez você já fez afirmações que não procediam da verdade. Talvez você já tenha ofendido um familiar seu. Talvez você já tenha magoado alguém por causa das suas palavras. Talvez você já tenha ferido ou oprimido os seus entes queridos pelos mesmos motivos, pela forma como você fala com eles. E 3 são os exemplos que o apóstolo Paulo apresenta aqui, que podem trazer contaminação ao nosso lar, que podem trazer dificuldades ao nosso lar. Primeiro, ele fala sobre palavras torpes, que trazem a ideia aí de palavras com conteúdos obscenos, ideias indecentes, como palavrões, piadas sujas, gracejos com intenções imorais. Antigamente, irmãos, era proibido falar palavrões. Eu me lembro muito bem que a minha avó, ela nos reprimia quanto a isso. Nós não tínhamos a possibilidade de falar qualquer tipo de palavra indecente, como palavrão, piada suja, na sua presença. Isso era uma ofensa muito grande. E para aqueles que são mais antigos aí como eu, né, irão lembrar que os pais até ameaçavam: olha, eu vou lavar sua boca com sabão. Mas dentro do contexto atual, irmãos, nós podemos perceber que os pais, eles não estão se importando muito com essa questão, né? Alguns pais até mesmo veem os seus filhos falando palavrões, crianças pequenas falando palavrões, e em vez de eles reprimirem, em vez de lavarem a boca dos seus filhos com sabão, eles na verdade aplaudem. Alguns pais até mesmo, eles gravam seus filhos falando palavrão e usam isso como meme na internet, como se fosse algo bonito. Só que a parte infeliz, e isso é o que nos cabe aqui, é que talvez nós também estejamos compartilhando isso dentro do nosso lar. Porque todas as vezes que você vai assistir um filme, uma série, ou até mesmo esses vídeos tão populares aí no WhatsApp, repleto de palavrões, se você acha graça nisso, que você acha gracejo nisso, obviamente, meus irmãos, você também não está preservando a santidade para você e, consequentemente, dentro do seu lar. Meus irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, essas palavras, elas devem ser reprimidas, elas devem ser esquecidas por nós, elas devem ser ignoradas. E nesse sentido nós não podemos compartilhar, nós não podemos achar graça, nós não podemos trazer isso para dentro da nossa família. E se você tem pessoas que não são salvas dentro do seu lar, converse com essas pessoas. Não permita que os seus filhos, até mesmo aqueles que não frequentam a igreja, venham falar palavrões na sua presença como se isso fosse algo normal. Reprimenda, venha reprimir, venha conversar, venha orientar, venha exortar, porque você é pai, você é mãe, você tem direito disso. Então não permita que isso se torne algo comum dentro do seu contexto familiar. Pelo contrário, vamos voltar aos tempos antigos, porque mesmo não sendo salvos, antigamente os nossos pais, eles nos limitavam com relação a isso. Então, por que não fazer novamente? Por que não voltar a essa época de respeito? E é isso que Paulo está nos orientando. Nós precisamos ter respeito em nossas palavras. Não podemos usar as nossas palavras para dizer coisas imorais, para poder apresentar palavras indecentes. Deve ser controlado, irmãos. É por esse motivo que Paulo continua dizendo que nós também devemos evitar palavras vãs. E essas palavras vãs aqui, ela traz a ideia de conversas bobas, ou mais conhecido no nosso meio aí como conversa fiada, né? A única coisa que tenho a dizer sobre isso, irmãos, é que se você não tiver algo bom para falar, fique quieto. Se a sua família não tiver algo bom e edificante para falar, é melhor ficar calado. Porque se você não traz palavras que edificam, então elas não devem ser ditas.
é melhor ficar calado nessa questão, como Paulo está bem dizendo. Não fique de conversa fiada. É basicamente o conselho que ele está dando aqui, tá bom? Ele ainda trata sobre a questão de xoxarrices. Pastor, o que significa essa palavra tão confusa, né? Xoxarrices. Ela remete à ideia, irmãos, de palavras insolentes. Ela basicamente trata sobre a questão de você falar com alguém sem o decoro, sem o respeito necessário. E quanto a isso, me permita dar um conselho para você. Nunca permita que os seus filhos venham lhe faltar com respeito. Eu falo isso, irmãos, porque há muitos lares hoje em dia que colocam os filhos e os pais em pé de igualdade, né? Nós iremos tratar sobre isso aí na segunda mensagem, hoje à noite, se assim Deus permitir. E hoje em dia é comum que você entre dentro de um lar e você vê os filhos gritando seus pais, falando alto. E quando eu digo filhos, não estou falando somente de adolescentes, não, tá? Estou falando de crianças mesmo, crianças pequenas que gritam seus pais, que repreendem seus pais, que falam com seus pais como se estivesse falando com um amiguinho da escola, como se estivesse falando com um colega da faculdade. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Embora nós possamos dar liberdade para os nossos filhos nos ajudarem espiritualmente diante dos erros que nós cometemos, nós não podemos dar liberdade para que eles nos faltem com respeito, porque os filhos devem estar no lugar dos filhos e os pais devem sempre assumir o lugar de autoridade dentro do lar. Então, quando isso acontece, isso acaba expondo os pais ao ridículo. Não permita que os seus filhos façam brincadeiras que pode vir te expor de forma vergonhosa. Não permite que ele fale alto com você. Não permite que ele fale palavrões na sua presença, assim como eu já havia colocado. Coloque limites aí dentro do seu lar, meus irmãos, porque isso é o que Deus espera de você. Os filhos, eles precisam entender o seu lugar. Os pais também precisam entender o seu lugar. Você não deve colocar seus filhos em pé de igualdade, porque este não é o padrão estabelecido por Deus na criação. E eu vejo muito isso quando filhos gritam, quando discutem, quando repreendem os seus pais de forma não respeitosa, e isso é um grande problema que nós devemos controlar dentro das nossas casas. Mas lembre-se que tudo isso, irmãos, deve ser feito com amor. Porque certamente você também não pode aí usar as palavras para poder repreender os seus filhos, para chamar a atenção dos seus filhos, ou até mesmo para exortar a sua família, da mesma forma como eles estão fazendo, porque isso aí entra numa contradição. Todas as palavras que nós devemos falar, irmãos, deve ser feito com amor. Tudo aquilo que devemos fazer no lar deve ser feito com amor. Seguindo aí o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo, como nós já tratamos. Jesus, ele falava com respeito. Jesus, ele falava com amor. Ele disciplinava com amor. Ele exortava com amor. Ele ensinava com amor. E isso é o que todos nós também devemos fazer na construção deste lar feliz. Por esse motivo é tão importante que para a preservação da santidade no lar, nós devemos aprender a domar a nossa língua. E assim como colocado por Tiago, em Tiago capítulo 3, versículo 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, e nesse sentido eu creio que também toda uma casa. Então, o sentido aqui deste ponto, irmãos, é simplesmente você aprender a falar, você aprender a dominar a sua língua, você poder reprimir quando há falta de respeito. Você não pode usar a sua boca, as suas palavras, para poder expressar coisas imorais, imundas, como palavrões, piadas sujas e assim por diante. Isso é algo que você deve controlar dentro do seu lar, para que possa preservar a santidade e também construir aí um lar feliz. Paulo continua, irmãos, a partir do versículo 5, ele diz que para a preservação da santidade em nosso lar, nós não podemos ser tolerantes com o pecado. E isso traz aí, mais uma vez, aquela ideia de reprimir o pecado dentro do nosso lar. Veja comigo aí os versículos de 5 a 10. Versículos de 5 a 10. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Meus irmãos,
Para a preservação da santidade do nosso lar, nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Meus irmãos, é inevitável que nós não venhamos a pecar. Dentro da nossa realidade atual, até mesmo por causa da nossa natureza pecaminosa, em algum momento nós iremos pecar. Perfeitos apenas quando estivermos no reino celeste, né, ao lado de Deus. Porém, essa não deve ser uma desculpa para você, para mim e nem mesmo para os nossos familiares. Por quê? Porque nós nunca podemos aceitar e até mesmo justificar a prática pecaminosa como algo natural e irremediável. Pelo contrário, os nossos pecados eles devem ser sim resolvidos. Nós devemos buscar ao Senhor e confessá-los e abandoná-los para que nós possamos não somente ser santos, mas também aí agradáveis aos olhos de Deus. E eu digo isso, irmãos, porque nos dias atuais existe uma forte tendência para um afrouxamento das regras morais que eram colunas dentro do nosso lar. Ao mesmo tempo que na igreja nós ouvimos e pregamos sobre santidade, em nosso lar nós fechamos os olhos, nós tapamos os nossos ouvidos para práticas pecaminosas que de tão ignoradas por nós acabam aí se tornando comum. Por isso que a exortação de Paulo se torna propícia para nós neste momento e principalmente dentro desse contexto familiar, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos participantes das obras dos filhos da desobediência, que agem de forma desordenada, entregando-se à impureza e à idolatria. E antes, nós devemos ser, dentro dos nossos lares, como luzeiros que irradiam a luz do Senhor Jesus Cristo através de um proceder santo, através de uma atitude que venha a ser realmente agradável ao nosso Deus. E até mesmo para nos ajudar a compreender aquilo que agrada a Deus e até mesmo com forma de você discernir o que pode ser considerado ruim aí nas suas práticas diárias, nós devemos mais uma vez sondar aqui aquele texto de Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo apresenta ali as obras dos filhos do Espírito, né? Ou as obras dos filhos da luz e ao mesmo tempo dos filhos da desobediência. Convido aos amados irmãos para que abram rapidamente aí, bem do lado aí, Gálatas capítulo 5, dos versículos de 16 a 23. E ao consultar esse texto, irmãos, eu peço para que vocês analisem se existe alguma dessas práticas ruins dentro do seu lar, dentro da sua casa. E se você identificar essas práticas, o que Deus espera de você é que você venha fazer o máximo possível para poder resolver essas questões. Paulo, a partir do versículo 16 aí, de Gálatas capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A esse respeito, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, talvez seja muito difícil para os lares aí, onde não todos são cristãos, controlar essas coisas. Mas eis uma boa oportunidade para que você possa se tornar a luz dentro do seu lar, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, se existem esses pecados dentro do seu lar, é porque certamente essas pessoas que a praticam têm uma séria dificuldade espiritual, talvez não sejam salvos em Jesus Cristo. E você, como servo de Deus, você deve aproveitar deste momento para que você possa compartilhar a verdade, para que você possa anunciar o Evangelho. Até mesmo porque essa é a única forma de você realmente fazer com que a santidade seja preservada dentro do seu lar, levando toda a sua família aos pés de Jesus. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, mas você precisa ser, até mesmo nestes momentos, filho do Senhor. Você precisa ser servo do Senhor, você precisa ser discípulo de Cristo, testemunha do Evangelho dentro do seu lar. E claro, como que você também pode fazer isso? Apresentando os frutos do Espírito, preservando na sua vida os frutos do Espírito. E quais seriam esses frutos? Amor, como já tratamos aí anteriormente, né? Alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que talvez esteja faltando para muitas pessoas aí, né? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Então você percebe que através desses textos nós podemos sim sondar aí o que tem sido bom no nosso lar, através do nosso comportamento, mas também aquilo que infelizmente está acontecendo de ruim, né? Então a ideia do apóstolo Paulo, a sugestão, a orientação, a exortação que ele nos faz é que nós não possamos ser tolerantes com essas práticas pecaminosas. Antes nós devemos combatê-las, mas também, se for necessário, expor essas práticas para que, através da palavra de Deus, através do Evangelho, nós possamos conduzir a nossa família aí para um proceder santo e agradável ao Senhor. Paulo continua, a partir do versículo 11, ele diz, para a preservação da santidade no lar, nós precisamos guiar a nossa família em direção à luz do Senhor Jesus Cristo. Versículos de 11 a 14, irmãos. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em primeiro momento, irmãos, nós devemos compreender que, antes de tudo, nós não podemos contribuir para a prática do pecado. Essa ideia de cumplicidade, ela é reprovada pelo apóstolo Paulo nesse texto. Nós não podemos exortar a nossa família por algo que nós ainda estejamos fazendo. Então é necessário, antes de tudo, que você possa aí confessar o seu pecado, que você possa resolver a sua vida com Deus, até mesmo para que você possa se tornar exemplo para aqueles que você irá corrigir, exortar, ensinar e assim por diante. Por sua vez, Paulo nos incentiva que, indo em direção da luz, nós devemos fazer o máximo possível para também conduzir nossa família por este mesmo caminho. E o propósito do apóstolo Paulo aqui é muito simples, porque ao conduzir o nosso lar em direção a Cristo, as suas más obras serão expostas pela luz do Evangelho. E todos os seus pecados, até mesmo os mais ocultos dentro do lar, serão expostos pelo Senhor. E não para expor a nossa família à vergonha, irmãos, porque nunca devemos fazer isso para expor de forma vergonhosa qualquer pessoa. Mas a ideia aqui é que, ao expor este pecado por meio da palavra do Senhor, por meio do Evangelho, a nossa família terá a oportunidade aí de uma nova vida em Jesus Cristo. E este é o convite que nós podemos ver aqui no versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E certamente, irmãos, ao acolher a Cristo em seus corações, a nossa família terá plenas condições de nos ajudar não somente a preservar a santidade dentro do lar, mas também a construir esse lar feliz. Porque somente através do Senhor Jesus Cristo nós podemos construir um lar feliz. E aí nós lembramos do que diz o salmista em Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Sem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você não conseguirá construir o lar feliz que você almeja. Por esse motivo, é mais do que importante que dentro do seu lar você testemunhe do Evangelho. Porque somente por meio do Evangelho que a sua família pode ser transformada. E eu espero nessa manhã que a sua realidade lhe permita dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se essa não é a sua realidade ainda, você precisa mais do que nunca ser uma testemunha do Senhor dentro do seu lar. Porque, mais uma vez, somente o Evangelho pode transformar a sua família. Então, até aqui, irmãos, nós vimos duas sugestões, duas orientações do apóstolo Paulo, né? Para a construção de um lar feliz, em primeiro momento, nós precisamos imitar o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos seguir o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo dentro dos nossos lares. Por sua vez, nós devemos preservar a santidade no lar, como convém a um lar santo. E para que nós possamos terminar a mensagem, irmãos, nós devemos ser prudentes, porque os dias são maus. Para a construção de um lar feliz, nós devemos ser prudentes, porque os dias são maus. Veja comigo os versículos de 15 a 18, rapidamente. Nós já estamos terminando, tá bom, irmãos? Mas veja comigo os versículos de 15 a 18. Portanto,
Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, reprimindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Devemos reconhecer, irmãos, que cuidar e guiar uma família, principalmente através de princípios espirituais, como estão sendo aplicados aqui, é extremamente difícil nos dias de hoje. Por esse motivo, nós precisamos de muita sabedoria. Sabedoria essa, irmãos, que se faz necessária para que possamos ter habilidade para lidar com os problemas diários dentro do nosso lar, mas também para ter discernimento para avaliar o que é bom e o que é mal, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Por isso, se você tem enfrentado dificuldades com relação a isso, o que eu recomendo a você fazer é buscar sabedoria a Deus. E lembrando mais uma vez aí de Tiago, né? Agora no capítulo 5, no verso 1, ele diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Ou seja, se você tem dificuldades aí na condução do seu lar, peça a Deus sabedoria, porque Ele te dá isso de forma gratuita, de forma voluntária. Mas a sabedoria e prudência, irmão, sugerida por Paulo nesse contexto aqui, ela parece nos direcionar para uma causa específica. E a ideia aqui, irmãos, é que em dias tão maus como aqueles que nós estamos vivendo, é muito sábio e prudente nós irmos em um caminho contrário ao caminho que o mundo está seguindo, ao caminho que o mundo está trilhando. Porque enquanto os ímpios, eles estão entregues à loucura, se esquecendo de Deus, entregando-se aí cada vez mais às suas impurezas, aos prazeres mundanos, e mesmo que isso possa custar aí a sua alegria e até mesmo a destruição da sua família, nós, como crentes em Jesus, devemos ir por um caminho contrário. Nós devemos buscar compreender a perfeita vontade de Deus por meio da sua palavra. Nós devemos crescer em conhecimento dessa mesma palavra e do Senhor Jesus Cristo, sendo totalmente influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a escolha que você e a sua família terá que fazer nesta manhã, porque em vez de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e coisas semelhantes a essas, o Senhor ele te oferece amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E para que você possa alcançar esse objetivo, para que você possa demonstrar essas boas atitudes, certamente o que Deus espera é que você se permita ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E a questão aqui para a sua família é a mesma. Porque para que eles possam encontrar esse lar feliz, eles também precisam, por meio primeiro do Evangelho de Jesus Cristo e pela influência do Espírito Santo, se submeter à boa vontade de Deus para que possam ser felizes em suas vidas. Porque os que são de Cristo Jesus, eles crucificam a carne, assim como Paulo já havia colocado. As suas paixões, as suas concupiscências, elas são deixadas na vida pregressa. Eles não vivem mais segundo o curso desse mundo, mas vivem e andam segundo a vontade do Espírito, colhendo frutos espirituais para si e para aqueles que estão ao seu redor. E o futuro desse lar, conforme nós podemos ver nos versículos 19 e 21, pode ser aí, irmãos, mais do que especial. Porque veja os versículos 19 a 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, eu creio que este seja o ideal aí para o seu lar. Isso é o que você almeja, né? Primeiro, os seus filhos aí louvando, salmodiando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Que coisa maravilhosa é reunir a família para poder louvar ao Senhor, para poder entoar cânticos, hinos espirituais em honra ao seu santo nome. Talvez isso esteja acontecendo dentro do seu lar durante esses dias aí de pandemia. E essa é uma das grandes bênçãos que nós podemos estar desfrutando durante esse tempo tão difícil que estamos passando. Porque as famílias estão se reunindo em seus lares, eles estão juntos, cantando, adorando, cultuando ao nome do Senhor. E eu creio, irmãos, que esse seja o seu desejo para toda a sua família. Que não somente durante o tempo de pandemia, mas que isso venha acontecer de forma
constante, né, dentro do seu lar. Para que isso aconteça, você primeiro precisa, irmão, seguir o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo. Você precisa preservar a santidade no seu lar. Você precisa ser prudente no sentido de conduzir a sua família para dentro da vontade de Deus por meio do Evangelho. E da mesma forma, Paulo continua dizendo que eles seriam gratos a Deus, né? E que bom é poder reunir a nossa família para entoar louvores, para apresentar cânticos espirituais ao Senhor, para cultuar o seu santo nome, mas também aproveitar para agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos feito. Então, irmãos, eu espero que você possa conseguir esse objetivo. Eu espero que você possa, através dessas orientações, construir um lar feliz. E eu espero que toda a sua família venha temer a Deus, assim como o próprio Paulo está dizendo, fazendo tudo em temor ao Senhor, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos alcançar a felicidade que certamente o Senhor espera dar para você e para a sua família. E concluindo, que Deus abençoe o seu lar, que esses conselhos aí possam te ajudar na construção desse lar feliz e espiritual, e que você possa ter, sim, a possibilidade e o grande privilégio de dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos terminar, irmãos, com uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos trouxe essa manhã. Oremos. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela tua boa palavra e pedimos ao Senhor para que nos ajude, ó Deus, na condução do nosso lar. Que nós possamos construir por meio desses conselhos, exortações, mandamentos, princípios, construir um lar feliz, para que, ó Deus, o Senhor e o teu amor e a tua palavra possa reinar em nosso meio. Eu espero, ó Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria e até mesmo força para que nós possamos conduzir a nossa família pelo caminho da luz. E essa é a oração que nós fazemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, como compartilhado no início dessa mensagem, eu estarei trazendo outras orientações, dando continuidade na nossa análise aqui nesse texto de Efésios capítulo 5 e 6. E se você tem esse desejo de poder descobrir outros conselhos que o apóstolo Paulo traz para nós para a construção desse lar feliz, acompanhe as próximas mensagens que serão postadas aí no canal, tá bom? Que Deus abençoe e mais uma vez agradeço ao pastor Jorge pelo privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos aí de Maranata. E eu espero que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos, que possa os fortalecer durante esse tempo de pandemia. E ore por nós, ore pelos seus irmãos aqui de Ilhéus, porque oração é sempre bem-vinda e essa é uma das grandes bênçãos de Deus que nós recebemos em nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês.